Vamos lá, este é o tema, queridos. O diabo que mais tentou Jesus estava fora do deserto. É isso mesmo. O diabo que mais tentou Jesus estava fora do deserto. A tradição religiosa, quando fala da tentação do diabo, então é o texto base que eles usam, é Mateus capítulo 4, né? Então, a partir dali, eles criam a doutrina diabólica de um suposto ser espiritual que tentou Jesus e aí está tentando toda a humanidade. Na mensagem que nós falamos pela manhã, que nós pregamos aqui pela manhã, no finalzinho da mensagem, você que não acompanhou, eu recomendo que você depois dê uma conferida, que tinha sobre o título, o tema é a sonolência religiosa. No final da mensagem pela manhã, eu já dei uma pincelada sobre isso, né? Sobre vários textos que, biblicamente falando, se o diabo fosse um ser espiritual, dentro do contexto bíblico, ele não existiria mais. Tá? Nós pregamos uma mensagem recentemente, repostamos, e hoje também eu dei outra pincelada pela manhã. E eu comentei sobre diversos textos, diversas passagens, diversas expressões de diabo e Satanás que a religião atribui a um ser espiritual, né? E eu quero continuar falando agora sobre essa questão. O diabo que mais tentou Jesus não estava lá no deserto. Estava fora do deserto. Então a religião usa o texto de Mateus capítulo 4 para dizer que um ser espiritual tentou Jesus, tal. E ali nós sabemos que foi a humanidade de Jesus. Ele estava em conflito consigo mesmo. Era o Filho de Deus, era o próprio Cristo, o Espírito do Eterno revestido de carne. E como mesmo falava, a carne é fraca. Então, Jesus em sua matéria humana, não estou falando do Cristo, o ungido, ou o Espírito, estou falando da sua natureza humana, que sentia fome, que sentia sede, que sentia frio, que sentia sono, né? Muitas vezes ele cochilava ali, por exemplo, naquela passagem ali do barco que ele estava descansando. Na própria cruz, né, quando ele estava crucificado ali, sendo crucificado, ou crucificado, ele teve sede, pediu água. Então, a natureza humana, ela é debilitada. Já é da sua própria natureza, né? Faz parte desta natureza, ela é fraca. Então, a maior tentação, ou melhor dizendo, a tentação de Jesus no deserto, foi em saber que ele estava ali para cumprir um propósito, ir para a cruz, pagar o preço para remir os judeus de seus pecados. E ele foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E o diabo que o tentou no deserto era a sua própria consciência fragilizada, humana, que sugestionava para ele, dava sugestão. Ou seja, ele pensava em fazer uma coisa, por exemplo, multiplique as pedras em pães, era a própria consciência dele. Então, depois de ter passado 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, naturalmente teve fome. Então, sabendo que ele tinha a capacidade, o poder, porque toda autoridade e poder foi dada ao Filho do Homem, mesmo ele 100% homem ali em carne, ele tinha também os atributos divinos, ele tinha a autoridade que o Pai lhe otorgou, ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas ele não cedeu à tentação do diabo. Todo esse reino te darei, se prostrado me adorar, ou seja,
ele poderia dominar aquilo ali tudo, ele tinha essa autoridade, mas ele veio para cumprir um propósito. Não tinha nada de um ser espiritual ali, não tinha nada de uma coisa de outro mundo, não. Ele foi tentado na sua humanidade, como está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Assim como em tudo ele foi tentado e venceu, ele pode socorrer aqueles que também são tentados. E o Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13, que não há tentação sobre vós senão humana. Mas com a tentação, Deus também dará o escape. Então, você vai ver que o tentador, nós falamos também recentemente sobre o destruidor, sabe? Que atua destruindo as vidas, né? As almas. É as paixões carnais, nossas inclinações que nos destroem. Então, Cristo passou por todo esse processo. Então, lá no deserto, a história do deserto, a narrativa de Mateus 4, não pode ser levado ao pé da letra como uma criatura. Então, cria-se a doutrina de um ser espiritual, dizendo que tentou Jesus, e o pior é que o sistema religioso dá forma a esse ser, né? Coisa que a Bíblia não dá. Me mostram aí os líderes religiosos, teólogos, qual a aparência física do suposto ser espiritual chamado Satanás? Não tem. Eles só vão dizer que lá no céu, aí vem aquela velha ladainha, aquela velha história. Lá no céu ele se chamava Lúcifer, e ele era um querubim ungido, da guarda protetora. E ele protegia o que no céu? Se Deus estava lá no céu, Deus é o Todo-Poderoso. O que era que um ser espiritual chamado Lúcifer estaria protegendo? O querubim da guarda protetora, que protegia, que guardava. Guardava o quê? E de quem? Se Deus estava lá, sempre esteve no seu trono de glória, e o suposto Lúcifer é o suposto diabo, e estava lá com ele no céu, querubim ungido da guarda protetora, como o sistema entende. Ele estava guardando o quê? Que Deus não podia guardar? E guardando de quem? Então tinha alguém mais poderoso do que Deus, ou duelava com Deus, que também era poderoso como o tal do Lúcifer. E aí o querubim guardador guardava alguma coisa, que ninguém sabe o que era que ele guardava, e guardava de quem e por quê. Faz sentido. Agora, se eu vou ao fator histórico e eu entendo a revelação da palavra, Ezequiel, que não começa no capítulo 28, você pega no capítulo 26, no capítulo 27 e no capítulo 28, você vai ver falando ali do rei de Tiro, que era um homem muito sábio, e pelo tempo esse homem chamava-se o rei Irão, que era amigo de Davi, que financiou a construção do templo a Salomão, tá? Tinha uma relação muito boa com Davi, era um homem rico, um homem próspero, um homem sábio, um homem muito inteligente, um homem poderoso que andava sobre as pedras aforreadas, as pedras preciosas, que mercadejava em uma das 7 cidades que chamava Éden. Era uma cidade por certo, que havia ali muito comércio de pedras preciosas, etc. E esse homem era um homem muito próspero. Nós temos um estudo sobre isso aqui no canal. O querubim guardador, quem era? Satanás ou Irão? Então era um rei, era um homem, né? Me assentarei, colocarei a minha cadeira nos mares e me assentarei. Por certo, aquele homem, nós estudamos lá nessa mensagem, que este homem era um homem que governava por meio das águas, né, dos mares. Tinha navios de guerra naquela época, né? Então era um homem bem preparado, era um homem... tinha estratégia de guerra, tática de guerra. Mas esse homem foi lançado, foi destruído, foi humilhado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, né? O Criador, que
que derrubou ele do seu trono. E assim como também Isaías 14, 12 em diante, quando outro rei, né, da Babilônia diz que iria subir aos céus e colocar o trono acima do trono de Deus. Estava falando de poderio, de hierarquia, de soberba humana, como o próprio Nimrod também, que construiu uma torre e o intuito era tocar nos céus. Então, abençoados, não tem nada a ver com ser espiritual, nada disso. Agora vamos lá, vamos ao assunto de hoje, tá? Que eu estou aqui falando de outras mensagens, mas eu quero entrar aqui no conteúdo da mensagem de hoje. Então, o maior diabo que tentou Jesus, o diabo que mais tentou Jesus, não estava lá no deserto em Mateus 4, estava fora do deserto. Porque quando o diabo tentou Jesus no deserto, aí diz que Jesus venceu a tentação e o inimigo, o diabo, foi embora e os anjos serviram a Jesus, não é isso? Agora, mostre algum texto na Bíblia que o diabo voltou para tentar Jesus novamente? Alguém lembra aí, depois de Mateus 4, existe alguma narrativa de que o suposto diabo que tentou Jesus no deserto, em Mateus 4, ele voltou novamente porque ele tentou Jesus e foi embora. Aí os anjos chegaram e começaram a servir a Jesus. Não é isso? Mas tem algum texto na Bíblia aí, os teólogos aí da religião, tem algum texto na Bíblia que o diabo voltou novamente a tentar Jesus? Não tem, mas aí eles vão dizer, não, o diabo se manifestou através de Pedro, quando disse que não ia permitir que o Senhor fosse morto. O diabo se manifestou através de Judas, quando Judas o traiu. Aí vem aí as narrativas, né? O diabo se manifestou não sei o quê. Não. Agora vamos para a Bíblia e entender. O diabo que mais tentou Jesus estava fora do deserto. Olha lá, Lucas, capítulo 23. Eu vou ler aqui alguns versículos, versículo 2 em diante. Diz assim, ó. E começaram a acusá-lo. Olha o acusador aí. Olha o acusador aí. Olha o diabo aí. Olha Satanás aí, adversário, opositor. Olha o diabo aí, caluniador. É isso? E começaram a acusá-lo. Acusando quem? Acusando Jesus. Quem estava acusando? O diabo de Mateus 4? Não. E começaram a acusá-lo dizendo, achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo Rei. Olha, acusando, caluniando Cristo falsamente, porque quando perguntaram para Cristo, é lícito pagar tributo a César? Então César era o rei. Aí perguntaram para Jesus, é lícito, é certo pagar tributo a César? O que foi que Jesus disse? Pegou a moeda, né, virou a face. De quem é essa esfinge aqui? É de César. Aí Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus não dizia que era ilícito pagar tributo a César. Até porque o próprio Jesus mandou lá o discípulo pegar lá um peixe, né? E tirou a moeda da boca do peixe e mandou pagar o tributo. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles começaram a acusar Jesus dizendo que não era necessário, dizendo que era proibido pagar tributo a César, dizendo ele ser o Cristo Rei. Então começaram a mentir. Olha aí o diabo, olha Satanás aí acusando, tentando Jesus. Fora do deserto. Aquilo lá no deserto foi café pequeno, irmão. Era a natureza do Cristo, que estava sendo treinada para suportar. Quando ele dizia, depois que ele orava no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, essa hora da morte. Aquilo ali tentava ele. Aquilo ali afligia a alma dele. Ele orava e o suor se tornava em gotas de sangue.
Todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. A natureza humana clamando ali para que ele abandonasse ali o barco, a missão, o propósito. Mas ele veio para cumprir o propósito. Isaías 53:10 diz que foi agradável ao Senhor, foi agradável a Deus vê-lo moê-lo, padecer, para que os filhos, para que o fruto do seu trabalho trouxesse alegria. Então, os acusadores, sabe? O diabo que mais acusou Jesus não estava no deserto, estava fora do deserto. Começaram a acusar dizendo: este homem está pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Versículo 3. Pilatos, pois, perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Versículo 4. Então disse Pilatos, presta atenção. Então disse Pilatos aos principais dos sacerdotes, ou seja, aos príncipes dos sacerdotes, aos líderes sacerdotais, sabe? Aos cabeça. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. O próprio Pilatos não viu culpa em Cristo. Mas quem era que estava ali para acusar? Os príncipes dos sacerdotes. Ou seja, os líderes religiosos. Os crentes. Quem mais acusava Jesus de fraude eram os crentes. Eram os príncipes dos sacerdotes. Quem mais acusava Jesus de fraude, de mentiroso, de endemoniado, quem mais tentou Jesus fora do deserto, não foi a própria natureza humana de Jesus, mas foram os líderes religiosos da época, que diziam que estava servindo a Deus, mas queriam matar Jesus. Viu aí? Então a maior tentação de Jesus foi fora do deserto. Porque, irmão, mas aqueles homens estavam endemoniados. Não, eles eram os próprios endemoniados, eles eram os próprios demônios. Mentes malignas, homens perversos. Porque a fé não é de todos, eles não criam em Cristo. E eles estavam ali acusando, difamando, caluniando. Pilatos disse: eu não vejo. Pilatos disse: eu não vejo pecado nesse homem. Está no versículo 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão, e às multidões: não acho culpa neste homem. Versículo 5. Eles, porém, os príncipes dos sacerdotes, aqueles que recebiam dízimos lá, aqueles que faziam a circuncisão lá no templo, aqueles que estavam lá vestidos de vestes sacerdotais, aqueles que estavam lá dizendo que estavam a serviço do Criador, aqueles que estavam lá dizendo que estavam orando e colocando a mão pelo povo, aqueles que estavam derramando óleo na cabeça do povo, aqueles que estavam lá recebendo as primícias. Versículo 5. Versículo 5, isso. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Eles estavam acusando de Jesus de alvoroçar o povo, de incitar o povo. Mas Jesus estava fazendo o quê? Ensinando acerca do Pai. Versículo 6. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou:
se o homem era galileu. Versículo 7. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, onde Herodes ali governava, né? Que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então Pilatos abriu mão. Pilatos diz, olha, quem vai resolver essa causa aí é Herodes. Ele é da jurisdição lá de Herodes. Eu não vejo culpa nesse homem aqui não. Então, versículo 7. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo 8. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito e esperava ver algum sinal feito por ele. Então, quando Pilatos devolveu Jesus para Herodes, porque os príncipes dos sacerdotes estavam querendo que Pilatos tirasse a vida de Jesus. Aí quando Pilatos devolveu Jesus para Herodes, Herodes se alegrou porque queria ver um sinal feito da parte de Jesus. Versículo 9. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Herodes começou a fazer perguntas e Jesus ficou calado. Versículo 10. Estava ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência. Meu Deus do céu. Isso é forte, igreja. Olha para isso. Olha quem estava acusando, caluniando, difamando e tentando matar Jesus. Olha aí o diabo que estava realmente querendo tirar a vida de Deus, do Filho do Homem, né? Não de Deus, mas de Jesus de Nazaré. Foi o diabo do deserto? Não, o diabo do deserto foi a natureza de Cristo. Eram os homens, os líderes da época. Os líderes da época que queriam calar Jesus. Hoje, não estou generalizando, mas a maioria dos líderes religiosos, eles querem calar Jesus. E como é, irmão Elcio, que eles querem calar Jesus? Calando o evangelho. Eles querem amordaçar aqueles que falam a palavra da sua graça. Porque quando nós pregamos o evangelho da graça de Deus, nós expomos, sabe, coisas que os líderes religiosos atuais não querem que a igreja fique sabendo. Então, quando o irmão Elcio, os irmãos que ministram o evangelho da graça, fala que dízimo nunca foi para a igreja, que Cristo nunca recebeu dízimo, que os apóstolos de Cristo nunca receberam dízimo, nunca pediram dízimo, aí os principais sacerdotes, os líderes religiosos hoje, querem amordaçar Jesus. Como eles não podem fazer nada com Cristo, eles vêm para cima daqueles que estão representando o evangelho, falando de Cristo. Aí vão nos chamar de herege, de endemoniado, de desviado, de desegrejado, que a gente não está pregando a verdade. Claro, não está pregando a verdade para ele, porque eles não têm interesse na verdade. Então, assim como os principais sacerdotes daquela época, os líderes, os principais daquela época, queriam amordaçar Jesus, calar Jesus, matar Jesus, e aí levava diante de Pilatos. Pilatos jogava para Herodes, e eles estavam ali. Diante de Pilatos, quem era que acusava Jesus? Qual era o diabo que acusava Jesus? Quem? Os judeus. Os principais sacerdotes. Não era a multidão, não eram as pessoas, não eram os membros. Não eram os membros, eram os próprios líderes. Quem ouve a mensagem da graça e nos critica,
Às vezes, não é o membro da igreja que está lá sentadinho, coitado, que nem conhece a palavra. Quem mais nos acusa de estar pregando heresia e mentira não é o irmão, são os líderes religiosos. Porque a palavra da graça é uma ameaça para esse sistema falido que vive à base do medo das pessoas, manipulando a fé das pessoas. Sábado nós vamos ter aqui um bate-papo com o nosso irmão Ricardo Costa, lá dos Estados Unidos. E ele saiu de um sistema aí poderoso, né? Da Pomba, que a gente não pode falar o nome aqui. Caçaram, o canal dele levou strike, né? Foi cancelado. Por quê? Porque ele está expondo o sistema religioso. Eu falei para ele, meu irmão, não dê nome não. A gente vai bater um papo aqui sábado, mas a gente vai evitar dar nome de pessoas e nome de instituição. Por quê? Porque esse império aí das trevas, esses diabos, vou usar a palavra que Pedro usou, estão aí ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque eles querem calar a verdade. Então, levaram Jesus diante de Pilatos para acusar Jesus, dizendo que Jesus dizia que não era para pagar tributo a César. Levaram Jesus diante... eles estavam também diante de quem? De Herodes. Olha lá, versículo 10. E estavam ali os principais sacerdotes e os escribas acusando-os com grande veemência. Olha, Lucas capítulo 23, você pega o versículo 2 em diante, você vai ver que eles estavam acusando os principais sacerdotes, no versículo 4. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não acho culpa alguma neste homem. Versículo 5. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo, alvoroça o povo ensinando em toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ou seja, diante de Pilatos, no versículo 5, os judeus, os escribas, os líderes estavam acusando Jesus. Versículo 10, diante de Herodes, os judeus, os escribas, principais sacerdotes estavam acusando Jesus. Então o diabo que mais acusava Jesus não estava no deserto, estava fora do deserto. Olha lá João capítulo 8, versículo 4 ao 7. João capítulo 8, versículo 4 ao 7. Diz assim: disseram-lhe, mestre, olha como eles vêm. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei, foi usar a lei, né? Moisés nos ordenou na lei que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Olha aí o diabo mais uma vez tentando Jesus fora do deserto. Primeiro que Moisés não disse na lei que elas devem ser apedrejadas. Mas o casal que foi pego em ato de adultério. Só levaram a mulher aqui. Mas eles queriam o quê? Tentar Jesus. Eles queriam o quê? Experimentar Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa falha. O diabo que mais tentou Jesus fora do deserto eram justamente aqueles que diziam estar fazendo a vontade de Deus. É isso mesmo. Então eles começaram a dizer, Moisés disse que ela deve ser apedrejada, e tu que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando quem? Tentando Jesus, para terem de que acusar. Olha aí. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe, aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedras. Eles insistiam na tentação.
O diabo que mais tentou Jesus fora do deserto foram os judeus, os principais sacerdotes, os líderes, os pastores da época. E hoje, mais uma vez, quem mais se levanta contra o evangelho não é o romano católico, também, né? Mas não é o ateu, não são os de fora, são os de dentro, que diz que são da reforma protestante, que dizem que é a igreja verdadeira, que dizem que fora desse contexto gospel evangélico, as pessoas estão perdidas sem Cristo. São os que mais querem ocultar essa palavra, principalmente os líderes, tá? Os intelectuais da teologia, os mestres, os cabeças, os principais aí, os maiorais, os reconhecidos pelos homens, os poderosos financeiramente, são eles. Então Jesus disse: quem não tiver pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. João capítulo 10, versículo 31 ao 33. Mais uma vez. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Quem pegou o capeta, Satanás, um ser espiritual? Os judeus. Disse-lhe Jesus: muitas obras eu tenho feito da parte de meu Pai, e vos tenho mostrado por qual dessas obras vocês querem me apedrejar. Versículo 33, João 10, 33. Responderam quem? Os judeus, os principais sacerdotes, os escribas. Responderam os judeus: não é por nenhuma obra que vamos te apedrejar, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus, quando dizia que era filho de Deus. Quem era esse diabo aqui? Os judeus. Então a maior tentação de Jesus não foi no deserto, foi fora do deserto. Os homens. Volta em João capítulo 8 de novo, versículos 52 a 54 agora. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará morte. Porventura tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Que pretendes tu ser? Versículo 54, respondeu Jesus: se eu glorificar-me a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. Vocês dizem que estão fazendo a vontade de Deus, vocês dizem que Ele é o Deus de vocês, e eu estou aqui servindo a Ele, e vocês estão querendo tirar minha vida. O diabo tentando Jesus, quem mais tentou Jesus fora do deserto. E nós vamos finalizar na fala de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 14 a 18. O mesmo diabo que estava tentando Jesus, o mesmo diabo que mais tentou Jesus, que estava fora do deserto, também tentou o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 ao 18. Pois vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus em Jesus Cristo que estão na Judéia, porque também padecestes do capeta? De Satanás? Não. Porque também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus. 15. Os quais mataram o Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguem,
e não agrada a Deus e são contrário, adversário a todos os homens. E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enche sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o final. Nós, porém, irmãos, sendo privados, limitados de ir ter com vocês, por um pouco de tempo, de vista, não de coração, tanto mais procurando com alegria e desejo ver o vosso rosto. Versículo 18. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Mas Satanás me impediu. Satanás me impediu. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Eu queria ir ter com vocês, mas Satanás me impediu. Quem foi Satanás? Quem era Satanás ali que impedia Paulo? Paulo começou a falar desde o versículo 14. Os mesmos que perseguiram, que mataram Jesus, mataram os profetas, estavam perseguindo a Paulo e eram inimigos de Deus, contrário a todos os homens. Então o maior diabo, a maior tentação de Jesus não foi no deserto, foi fora do deserto. A nossa maior tentação, nossos maiores acusadores, não foi no deserto, como o sistema diz, no mundo. Quando você estava no deserto do mundo, como a religião diz, quando você estava no Egito, no deserto do Egito, você não era tão tentado. Agora, quando você se tornou um religioso, você passou a ser tentado. Por quê? Porque o líder religioso botou na sua cabeça que se você perder o emprego é o diabo, se você adoecer é o diabo, se a mulher for embora é o diabo, se o marido adulterar é o diabo, se a vida financeira não vai bem é o diabo. Não é isso? Se você não conquistou sua empresa, sua casa própria, é o diabo atrapalhando. Então, onde mais você é tentado, não é no deserto, no mundo, fora. É dentro do sistema religioso. É como um irmão, hoje com olhos iluminados, diz assim, rapaz, quando eu vivia no mundo, como diz o sistema, eu não conhecia nenhum diabo, nenhum demônio, nada disso. Foi eu pisar o pé dentro da chamada igreja, onde era para eu ser liberto, me apresentaram Pombagira, um tal do Exu Caveira, um tal do Preto Velho, um tal do Exu Mulambo, um tal do Tranca-Rua, um tal do Sete Caveira, um tal do, sei lá, tanta coisa que apresentou pro camarada. E aí o camarada começou a ficar tentado, ou sendo perseguido na mente. Porque foi tanto diabo que a religião colocou na nossa mente, que a gente arrumava um diabo para tudo. Aí os evangélicos, os religiosos, falam de idolatria, né? Não, é porque só existe um único Deus. Nós servimos ao único Deus verdadeiro. Não existe deuses. Deuses que existem são demônios. Só existe um Deus. Para os religiosos, é para quem mais existe deuses. Por quê? Eles dizem que serve ao Deus dos céus, mas eles botam um bocado de deusezinho da terra para perseguir os crentes. Como é que eu vou pregar que você é filho do Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo eu vou pregar que existe aí uns deusezinhos, uns demônios, que fica aí tentando te derrubar? Então eu sou idólatra. Então não sou... eu não posso dizer que o religioso lá é idólatra, porque eu que estou sendo idólatra, apresentando para vocês vários ídolos, vários deuses. Quem está entendendo? Amém, meus amados? Então eu espero que essa mensagem tenha aí
esclarecido mais um pouquinho na tua mente e que a gente venha a cada dia desfrutar desta graça maravilhosa. E eu tenho uma notícia para você, né? Você já sabe. O teu maior inimigo, o teu maior adversário, hoje, não é o demônio que o pastor te apresentou quando você estava no sistema. Não é o diabo que tentou Jesus e está tentando tirar a tua vida. Não é o espírito que se possuiu do gadareno, BBB, bababá, BBB, babá, não. Hoje, são os religiosos. Lembra da instituição que você saiu? Quem mais te acusa é aquele crente lá. Quem mais te acusa é aquele irmão que pegava na sua mão e dava paz do Senhor e te dava o beijo de Judas no rosto. E comia o pão da chamada Santa Ceia no primeiro domingo do mês, ou no último domingo, ou no segundo, sei lá o quê, ou anualmente. Então o diabo que mais te acusa hoje não é lá no deserto, lá no mundo. Não são as pessoas que estão lá fora. São os que estão dentro das instituições religiosas. Só porque você não pensa da forma que eles pensam, eles vão te acusar. Eles vão dizer que você é endemoniado. Porque eram os principais sacerdotes que colocavam na cabeça das pessoas, que influenciava Herodes, que influenciava Pilatos para matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para o sistema religioso da sua época. O Evangelho da Graça de Deus é uma ameaça para esses currais, para estas sinagogas de Satanás, onde esses principados e potestades estão aí atuando nas regiões celestiais. Regiões celestiais, as mentes dos filhos de Deus, onde deveriam despertar uma consciência em relação a Deus, estão aí contaminadas por causa da influência desses espíritos enganadores, dessas mensagens, dessas doutrinas satânica, maligna, sabedoria humana, carnal, animal, né, diabólica. Mas graças a Deus nós temos a mente de Cristo ativada pelo Evangelho da Graça de Deus. Amém? Ficamos por aqui, queridos. Graça e paz, graça eterna. Obrigado aí vocês nos comentários, permitindo o Criador. Voltaremos amanhã com mais um conteúdo aqui para a gente desfrutar para a glória de Deus. Obrigado aí vocês nos comentários. Quem não deixou ainda, eu te peço aí, por favor, deixa teu like aí. É importante, é bom para a plataforma propagar aqui as mensagens. Quem não é inscrito, se inscreva aí e vamos que vamos a cada dia somando, contribuindo para a propagação da graça de Deus. Amém? Fui. Até o próximo encontro.